Olá pessoal, todos bem? Na aula passada nós falamos sobre a estrutura de questões discursivas na segunda fase do exame da ordem, especificamente direito tributário. Na aula de hoje nós vamos falar sobre como identificar peças tributárias nas situações de problemas apresentadas aí pela banca examinadora, tá? É uma aula importante que nós vamos aí apresentar as diversas peças e mostrar um histórico do que foi cobrado em exames anteriores, no que se refere à peça prático profissional. Se você gostar do conteúdo, você pode deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as aulas que estão por vir. Vamos à aula! Vamos lá, pessoal, vamos continuar falando então sobre direito processual tributário. Nós já falamos na primeira aula sobre a apresentação do curso propriamente dito, já falamos sobre a estrutura da segunda fase do exame da ordem e demos exemplo, né, de uma peça realizada por mim com espelho de correção, que é um conteúdo bacana para quem nunca fez o exame da ordem e queira saber como que é a prática do exame da ordem na sua segunda fase, especificamente em tributário. Agora nós vamos falar sobre os 3 ramos da prática tributária para darmos início propriamente dito ao nosso curso, no que se refere ao direito processual tributário. Então, olha só, a prática tributária ela é dividida em 3 ramos: o ramo consultivo, o processo administrativo fiscal e o processo judicial. No ramo consultivo, o contribuinte procura o órgão fazendário, seja ele municipal, estadual ou federal, para sanar uma dúvida sobre a legislação tributária, na sua execução, claro, e o faz na forma de consulta. É lógico que vai responder essa consulta através de um parecer, tá? E esse parecer tem um efeito vinculante, tá? Sobre o contribuinte que o fez, ok? Um outro ramo seria o processo administrativo fiscal. E aí nós temos dentro do processo administrativo fiscal, grosso modo, a impugnação e o recurso, tá? Nesse caso, o contribuinte ele foi notificado que contra si foi emitida uma nota de lançamento ou um auto de infração, ele não concordou com essa autuação e impugnou o tributo, tá? Ele pode fazer isso sem advogado? Pode. Não aconselho, tá? Para quem não sabe, eu sou auditor fiscal no município do Rio de Janeiro e trabalho com isso há 15 anos. Então, já vi muitas peças de advogado e de não advogados. E digo aqui que as de advogados são muito melhores, tá? Tem muito mais chance de lograrem isso, tá bom? E é lógico, se tiver um resultado improcedente da sua impugnação, o contribuinte pode, em segunda instância administrativa, recorrer, ok? Daí porque nós temos, de forma genérica, 2 instâncias, através da impugnação e recurso, tá bom? No terceiro ramo, nós temos aí o processo judicial, que é o filé, né? É o que praticamente cai na segunda fase do exame, tá? O examinador quer saber se o advogado que acabou de sair da faculdade, no âmbito do direito tributário, sabe ajuizar uma ação anulatória, se ele sabe ajuizar uma consignatória e por aí vai, ok? E, é claro, no processo judicial, ele pode advogar para o sujeito passivo ou para o sujeito ativo. A regra é que ele advogue para o sujeito passivo. E aí nós temos peças subjetivas, peças recursais. Nas peças subjetivas, nós temos a ação anulatória, ação consignatória, ação de repetição de indébito, ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária, mandado de segurança preventivo, mandado de segurança repressivo, exceção de pré-executividade. São 7 peças que são as mais cobradas aí no exame da ordem, tá? Já as peças recursais, nós temos a apelação, agravo de instrumento, embargos de declaração, agravo interno, recurso ordinário constitucional, recurso especial, recurso extraordinário. Ah, professor, pode cair tudo? Pode cair tudo isso, tá? E advogando para o sujeito ativo, nós
o examinando pode ser cobrado aí de uma inicial de execução fiscal, uma contestação, né? E uma medida cautelar fiscal, tá? Esse é um bom resumo do que você tem que estudar para se preparar para a segunda fase do exame da ordem direito tributário. Eu trouxe aqui para vocês a parte do programa de direito processual tributário para nós confirmarmos isso que eu acabei de falar. Olha só, nós temos aí no item 14 o processo administrativo tributário, a estrutura do processo administrativo tributário, o contencioso administrativo, o processo de consulta aí, ó, o parecer, processo judicial tributário, dentro do processo judicial tributário, conforme falamos, olha lá, ação declaratória de inexistência de relação jurídica, ação anulatória de débito fiscal, mandado de segurança, e aí ele pode ser repressivo ou preventivo, ação de repetição de indébito, ação de consignação em pagamento, ação de execução fiscal, embargos à execução fiscal, exceção de pré-executividade, defesas em medida cautelar fiscal e recursos, tá, pessoal? Vamos mostrar agora o histórico, tá? O que vem sendo cobrado aí no exame da ordem aí nos últimos 34 exames unificados. Então, olha só, dentro aí dos 34 últimos exames, o primeiro foi o CESP e do segundo em diante a FGV tem logrado êxito em organizar o exame. Não é um exame de fácil organização porque ele é nacional, tá? E a partir daí, ó, nós podemos, de forma decrescente, ou seja, das mais cobradas para as menos cobradas, trazer aqui para vocês, ó, um mandado de segurança, tá? A primeira mais cobrada, a primeira peça mais cobrada é o mandado de segurança, 8 peças, tá? A segunda, a ação de execução, ação de repetição de indébito, 6. A terceira, a peça recursal, apelação, cobrada 6 vezes. A quarta, agravo de instrumento. A quinta, ação anulatória, né? A última agora do 34º foi ação anulatória. A sexta, embargos à execução fiscal, 5 peças. A sétima, exceção de pré-executividade, 2 peças. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, né? A nona, mais cobrada, agravo de instrumento. A 10ª, recurso ordinário em mandado de segurança, ROC, né? 1 peça, recursal nesse caso. A 11ª, ação de consignação em pagamento. E a 12ª, recurso inominado, totalizando 42 peças, porque houve, nesse pedido, reaplicações, portanto, mais de 1 peça por exame, e houve mais de 1 peça aceita na solução aí da problemática apresentada. Daí porque haver mais peças do que exames. Tá bom? Então, esse é o histórico do que vem sendo cobrado e nós vamos bater nessa toada aí daqui para frente, tá bom? Agora nós vamos trabalhar como que nós identificamos essa peça quando falamos de direito tributário. Vamos lá. Então, lá, pessoal, para nós aprendermos a raciocinar dentro do direito tributário ou do direito processual tributário, como identificar peças, nós temos que trazer o raciocínio do caminho do nascimento do crédito tributário e correlacionarmos com as peças, tá? Aí eu preciso te fazer uma pergunta. Por que o contribuinte procura o judiciário para resolver uma celeuma tributária? Ora, ele procura o judiciário porque ele tem um direito violado ou uma ameaça de violação ao seu direito, tá? A verdade é essa. E aí, é claro, dentro do devido processo legal, ele pode se defender, ok? É lógico que nesse contexto, pessoal, o direito tributário ele é um pouco imparcial. Por que você está falando isso, professor? Ora, se na esfera administrativa, né, dentro do processo administrativo tributário, quem julga esses processos são as próprias autoridades tributárias, ou seja, é quem lança o tributo ou tem o poder de lançar lá dentro da sua organização, né, estrutura dentro do órgão, é competente para julgar esse lançamento. É claro que, por vezes, o contribuinte perde na esfera administrativa e não tendo as mesmas armas, a paridade de armas com o fisco, tá? E aí, é lógico, ele tem
dentro do princípio da inafastabilidade de jurisdição, o judiciário para se socorrer, ok? Perceba que dentro do caminho do crédito tributário, e aí nós vamos começar, olha só, nós temos a hipótese legal, também chamada de fato gerador em abstrato, dando um exemplo, vou dar um exemplo aqui do IPTU, que é a propriedade imobiliária. Então, está lá na lei, o contribuinte que for proprietário de imóvel no dia 1º de janeiro incorre no fato gerador do IPTU. E aí nós temos, no dia 1º de janeiro, a ocorrência do fato gerador e fato gerador em abstrato, que é a hipótese de incidência, mas a ocorrência concreta desse fato gerador faz nascer a obrigação tributária. A obrigação tributária nasce ilíquida, tá, pessoal? Perceba que cada caso concreto tem um cálculo. Vou dar um exemplo. O contribuinte que tem um imóvel de 1 milhão, a alíquota do IPTU é 1%, vai ter um lançamento lá, um carnê de 10 mil reais, concorda? O contribuinte que tem um imóvel de 100 mil reais e a alíquota é 1%, vai ter um outro carnê com R$1.000 de IPTU. Portanto, após o ato administrativo do lançamento, esse montante da obrigação tributária se torna líquido, tá? E ele é notificado desse lançamento para efetuar o pagamento dentro do prazo regulamentar, tá? E aí ele pode pagar, que é a regra, o pagamento extingue o crédito tributário, ele pode ficar inerte, e aí, se ele ficar inerte, o sujeito ativo vai inscrever esse crédito em dívida ativa, tá? E, a partir da inscrição do termo de dívida ativa, extrai-se a certidão de dívida ativa, com a qual as procuradorias dos respectivos sujeitos ativos ajuizam a execução fiscal, tá? E, paralelamente, o contribuinte poderia impugnar administrativamente. E aí nós estamos falando do ramo do processo administrativo fiscal, tá? Nesse caso, impugnação e recurso, tá? Por fim, o contribuinte pode ajuizar a ação, porque teve aí a violação do seu direito, ok? É lógico, pessoal, que trazendo aqui, para ameaça de violação, mas professor, se não houve lançamento, não houve lesão ao direito do contribuinte. Veja bem, nem todo lançamento é uma lesão ao direito do contribuinte, né? Ocorre a lesão quando o fisco erra. Professor, então o fisco erra bastante. Erra, tá? O fisco erra, porque perceba que o patrimônio do contribuinte ele é dinâmico, tá? E nem sempre o cadastro do fisco bate com a vida real do contribuinte. E aí, quando o fisco chega, ele chega sem uma visão atual do patrimônio do contribuinte, tá? E, por vezes, ele erra, ok? Então, olha só, nós temos aí, como a primeira ação que eu coloquei de exemplo para vocês, quando há ameaça de violação ao direito do contribuinte, ou seja, o contribuinte ele pode ter contra si um lançamento que ele sabe que é incorreto, ok? Ele já sabe que... Vou dar um exemplo para ficar mais fácil, olha só. O contribuinte A, cidadão, foi acometido de uma doença incapacitante. Esse contribuinte ele é aposentado, tá? Essa doença está lá na lista do imposto de renda, na qual dá a ele o direito de uma isenção. Portanto, a partir do momento que ele é acometido com essa isenção, ele passa a não pagar mais o imposto de renda, tá? É lógico que o contribuinte vai ao seu médico, pega um laudo e faz o pedido administrativo à Receita Federal, por exemplo. E esse pedido administrativo lhe é negado porque a autoridade fiscal não acreditou no laudo de um médico particular e solicita um laudo do médico oficial, tá? E é lógico que isso é uma idiosincrasia jurídica, tá? Portanto, veja bem, o contribuinte está sendo prejudicado porque lhe é imputada má-fé como regra. Não basta ele estar acometido por uma doença, né? Ele tem que ir lá e ouvir da autoridade fiscal, não, esse laudo não serve para nada, eu quero um laudo desse médico aqui, tá? E ele continua tendo que pagar o imposto de renda,
tá? É lógico que ele vai procurar um advogado, nesse caso, e a solução que o advogado ou a advogada vai dar para ele é uma ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária, tá? Por quê? Porque a partir do momento que ele foi acometido por essa doença, ele não tem mais que pagar o imposto de renda, tá? Porque esse valor o Estado entende, quando legislou, que vai reverter para o seu tratamento, tá? Já que é uma doença crônica, ok? E é lógico que isso vai amortecer, né, por exemplo, o gasto do SUS. Portanto, não é que o Estado sai perdendo, às vezes ele sai ganhando, ok? Então, está aí um exemplo de ameaça. Por quê? Para ele não ter contra si o lançamento do imposto de renda no ano seguinte, ele já entra com essa ação e assim vai ter aí o seu direito resguardado, tá? É lógico que, nesse caso, nós estamos falando de perícia, né? Provavelmente, o procurador da Fazenda vai pedir, né, que seja feita uma perícia, enfim, e aí é o juízo que vai decidir, tá? Mas, em casos em que não haja necessidade de dilação probatória, pode sim o contribuinte impetrar mandado de segurança preventivo. Preventivo por quê? Porque ainda não houve o lançamento, é apenas uma ameaça ao direito do contribuinte, de, nesse caso, não ser tributado. Ok? É lógico que nós temos um caso específico, né, no qual o contribuinte tem 2 lançamentos contra si, por exemplo. Que isso, professor? Sim, né? O contribuinte, vou te dar um exemplo, o contribuinte ele é domiciliado na fronteira do município A e o município B, tá? E o município A entende que o IPTU é dele e o município B também entende que o IPTU é dele. Portanto, ele recebe 2 notificações de pagamento do IPTU, tá? E é lógico que ele vai ter que ajuizar uma ação de consignação em pagamento. Ele vai contratar um advogado e o advogado que é malandra no bom sentido, vai falar, nós não vamos entrar nessa celeuma, né? Nós vamos consignar esse pagamento e o município A e o município B que briguem, né? Ok? Então, tá aí, ação de consignação em pagamento. Ocorre quando? Quando da recusa de recebimento ou subordinação deste pagamento de outro tributo ou penalidade ou ao cumprimento de obrigação acessória. Também cabe a ação de consignação em pagamento quando da subordinação do recebimento ao cumprimento de exigências administrativas sem fundamento legal. E o exemplo que eu dei, de exigência por mais de uma pessoa jurídica de direito público de tributo idêntico sobre o mesmo fato gerador. Ok? E olha só, quando o contribuinte paga, nesse caso também, né, o contribuinte quer pagar, né, pode ocorrer aí dele através de erro, e aí, no caso, o erro pode ser da Fazenda. Vou dar um exemplo. O contribuinte recebeu a notificação de lançamento do IPTU com erro de digitação da guia. Tá? O contribuinte recebeu a notificação de lançamento do IPTU com erro de digitação na guia de pagamento. Então, ele devia lá R$350 e ele recebeu uma guia de R$3.500. Que isso, professor? Vem um zero a mais? Sim, vem um zero a mais. Como ele parcelou em 10 vezes, tá? E nesse caso era o filho do aposentado que pagava, nem se preocupou, foi lá e pagou. E olha que interessante, né? O pai pegou para ver e falou: meu filho, isso aqui veio errado. Eu sempre paguei essa quantia e agora veio, parece que eu tenho 10 imóveis. E aí o pessoal procura e vai ver, realmente, tá? Pagou bem a mais. É lógico que ele vai ajuizar uma ação de repetição de indébito, tá? Olha só, porque ele paga o tributo de forma incorreta ou a mais, tá? Ele pode pagar um tributo que ele não devia esse tributo, tá? Ou ele pode pagar o tributo que ele devia, entretanto, a mais do que ele devia, ok? Então, tá aí, a ação de repetição de indébito. E ele pode, por exemplo, através de um erro da Fazenda, né? E aí
eu vou dar um exemplo aqui, ó, vou colocar a súmula vinculante aí para vocês, número 31, que diz o seguinte, ó, é inconstitucional a incidência do imposto sobre serviço de qualquer natureza, o ISS, sobre operações de locação de bens móveis, tá? E olha lá, ó, artigo 150 da Constituição, a Fazenda também pode violar um princípio, né? Olha só, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios exigiram aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Tem município exigindo tributo através de decreto. Ou, olha só, instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente ao princípio da isonomia tributária. Tá? E perceba que eu trouxe esses exemplos aqui, nos quais o contribuinte tem o direito, né, através de princípios e garantias constitucionalmente estabelecidas e decisões vinculantes do judiciário, tem o direito de se defender. E aí ele pode ajuizar a ação. Né? E essas ações aqui, ó, nesse caso, já houve o lançamento. Tá? Ó, as ações 5 e 6, mandado de segurança repressivo, ação anulatória de débito fiscal, já houve o lançamento com a violação do direito do contribuinte. Ou seja, o contribuinte tem uma empresa, tá? E essa empresa do contribuinte trabalha com locação de bens móveis. Tá? Ou seja, ela aloca lá a máquina, o trator, ela aloca lá o carro. Isso não é prestação de serviço e não pode ser tributado pelo município, nesse caso, do ISS, né, que é um imposto de competência municipal. Entretanto, o município insiste em dizer que sua atividade é serviço e efetua o lançamento. Esse contribuinte, né, te procura e, desesperado, que ele não tem ciência da súmula vinculante número 31, tá? E te procura como advogado ou advogada para verificar uma solução para esse caso. Tá? E você vai falar para ele, já houve o lançamento? Sim, eu recebi um auto de infração de ISS me cobrando os últimos 5 anos, que eu não paguei. Por quê? Porque a minha atividade não é fato gerador. O meu contador falou isso, mas agora eu não sei. Aí ele vai te procurar e você vai falar com ele, não, nós vamos ajuizar um mandado de segurança repressivo, dependendo do caso, tá? Se estiver dentro do prazo, 120 dias, né? E não precisar de dilação probatória, ou ação anulatória de débito fiscal, se houver necessidade de dilação probatória. Tá? E, nesse caso, eu dei um exemplo aí de 2 ações já que atuam após o lançamento do crédito tributário. Tá bom? Olha lá, na fase de execução, ou seja, as ações 7 e 8, olha lá. Nesse caso aqui, o contribuinte deixou de pagar, tá? E aí foi inscrito em dívida ativa, extraiu-se a CDA e ajuizou-se a ação de execução fiscal, tá? Entretanto, o contribuinte te procurou e você verificou que o tributo que consta da CDA já prescreveu, tá? Ou seja, no caso de prescrição, nós estamos diante de uma exceção de pré-executividade, porque é questão de ordem, tá? Ou seja, você não precisa de dilação probatória, você pode ir lá e opor exceção de pré-executividade. Ou, em outros casos, tá? Nos quais não há questões de ordem, ok? Ou seja, por exemplo, o seu cliente foi autuado em R$1 milhão e você, através de perícia contábil, verificou que o débito, na verdade, é de R$500 mil. Aí, vale a pena opor embargos à execução fiscal? Vale. Ué, lógico, vamos discutir aí esse mérito. Olha só, devo, não nego, só que eu quero discutir esse crédito. Tá? Eu devo 500 mil, não devo 1 milhão. Tá? E, às vezes, é a melhor solução. Portanto, aí, o seu cliente, se ele tiver bala na agulha, porque um dos requisitos é o depósito ou a garantia do juízo, né, para opor embargos, tá? Então, você tem que ter esse cuidado. E aí, ó, só nessa brincadeira nós já falamos de 8 ações dentro do
direito tributário. Vamos para a próxima tela. Então, aqui, pessoal, olha só. Nessa tela, nós já vamos falar sobre recursos, peças recursais. Mas antes disso, olha lá, nós temos que falar sobre a medida cautelar, tá? Que é apresentada quando o contribuinte notificado para pagamento do tributo tenta ausentar-se ou dilapidar bens a fim de dificultar a execução fiscal. Portanto, ela é apresentada antes da execução fiscal, nesse caso, nesse exemplo, tá? A professora, ela pode ser apresentada depois? Sim, como medida cautelar, tá? Entretanto, não é a regra. A regra é que ela seja apresentada antes. E aí o fisco vai lá e apresenta no juízo medida cautelar fiscal, tá? E quais são os recursos? O que o contribuinte tem para se defender de uma medida cautelar fiscal que congela o seu patrimônio? Olha lá, do despacho que conceder liminarmente a medida cautelar, caberá agravo de instrumento, tá? O requerido será citado para, no prazo de 15 dias, oferecer também contestação, indicando provas que pretenda produzir. Nesse caso aqui, pessoal, a maior prova é, olha só, o meu cliente tem bem sim, tá? Inclusive reservou um que pode ser penhorado para nós discutirmos aí esse crédito tributário, tá bom? E é claro, olha lá, da sentença que decretar a medida cautelar fiscal, caberá apelação, tá bom? Nós temos aí, ó, também, no caso de o contribuinte ajuizar ação anulatória de débito fiscal, olha lá, se após a ajuizar a ação, o contribuinte tenha contra si sentença prolatando a improcedência dos pedidos, ele pode apresentar apelação, tá? Na busca de interesse urgente, o contribuinte tenha pedido de tutela provisória indeferido por decisão interlocutória, ele pode apresentar agravo de instrumento, tá? E durante o processo judicial se depare com decisão obscura ou contraditória, ele pode opor embargos de declaração, tá? É claro, ó, que dependendo do caso, né, ele pode também, ó, recorrer de acórdão que contrariar lei federal, no caso aqui, recurso especial, ou recorrer no caso de acórdão contrariar a própria Constituição Federal, recurso extraordinário, vai recorrer ao STF, tá bom? No caso de recurso especial, ele vai recorrer ao Superior Tribunal de Justiça. Pessoal, com isso nós fizemos aí um apanhado do que você vai ver aí no nosso curso, tá? Eu quero que você tenha essa ideia geral. É lógico que nós vamos bater aí, uma por uma, essas peças, sejam subjetivas ou recursais, para que você venha a lograr êxito na sua prova, tá? Mas eu acho que chegamos aí numa visão geral do que a banca organizadora da prova da OAB vai te pedir quando da apresentação de situações de problema no seu exame. Tá bom? Um forte abraço. Até a próxima.